que privilégio para nós podermos nos curvar diante de Ti. Pai, somos lembrados da Tua glória, da Tua majestade, do Teu poder. Pai, Tu governas todo o universo e, mesmo assim, nos conheces individualmente tão bem. Tu sabes o número de fios de cabelo em nossa cabeça. Tu conheces nossas esperanças, nossos sonhos, nossas alegrias, nossas tristezas. Pai, Tu conheces nossas forças, nossas fraquezas, nossas lutas, e ainda assim nos amas. E Tu nos convidas a entrar em Tua presença, pois é Tua alegria suprir nossas necessidades, trazer paz onde há medo, calma onde há turbulência. Pai, somos tão gratos pelo Teu cuidado, tão gratos pelo Teu amor. Pai, Te louvamos pelo plano da redenção. Tu estás preparando um lugar para nós, e queres que estejamos em Tua presença para sempre. Obrigado pelo grande presente do Calvário, pelo sacrifício de Jesus. E, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, aqueles que vieram à frente. Tu conheces cada necessidade. Alguns estão intercedendo por um familiar ou amigo, outros podem estar enfrentando algum problema de saúde. Senhor, alguns vêm apenas com o coração cheio de alegria porque Tu respondeste a oração de uma forma especial nesta semana. Seja o que for, Senhor, Tu sabes. E queremos apresentar todas essas petições e louvores a Ti. E, Senhor, confiamos que Tu responderás a cada uma conforme a Tua vontade, no tempo perfeito. E, Pai, também queremos apresentar de maneira muito especial o nosso esforço evangelístico que começa nesta próxima sexta-feira. Que Tu abençoes essas reuniões, Senhor, enquanto a Tua palavra é pregada. Sabemos que há poder na pregação da palavra. Sabemos que o inimigo das almas está tentando atrapalhar a obra, mas sabemos que Tu és maior do que ele. E por isso, Pai, oramos para que Tu abençoes esse esforço. Esteja com o pastor Doug. Dê a ele boa saúde e as palavras certas para falar, e esteja com toda a equipe. Senhor, pensamos em todo o equipamento envolvido, que Tu possas guiar em cada detalhe para que a verdade seja proclamada alta e clara, e que almas estejam no reino por causa do trabalho que está sendo feito e agora. Senhor, nos entregamos aos Teus cuidados para este culto. Para a abertura da Tua palavra, fala através do pastor Doug ao compartilhar as Escrituras. E pedimos tudo isso em nome precioso de Jesus. Amém. 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 Bom dia e um sábado abençoado. É muito bom ver cada um de vocês aqui. Eu sempre gosto de lembrar de reconhecer e dar as boas-vindas aos nossos amigos que estão assistindo pela televisão, ou pode ser pela FTV ou Facebook, YouTube. E nossos membros. Temos membros espalhados pelo país e em outras partes do mundo que são membros desta igreja. Porque não há uma igreja local que possam frequentar, e eles são alguns dos nossos membros online. E às vezes encontramos com eles em nossas viagens missionárias. Eles se juntam a nós. E, por favor, mantenham o programa em oração. Vocês já nos ouviram mencionar muitas vezes que estaremos em Nova York. O pastor Ross mencionou isso na oração. Também há panfletos no saguão porque vamos sediar a reunião aqui localmente. E você pode convidar um amigo ou vizinho e vir apoiar o programa local. É legal se reunir, assistir algo juntos e depois discutir sobre isso, e também fazer parte disso. Bem, nesta manhã o título do sermão é simples, mas é um tema muito profundo e importante, e trata do incrível poder das palavras. Vivemos na economia das palavras. Estamos lendo, digitando, enviando mensagens e pensando nelas, e estamos cercados por essa moeda das palavras em nossas comunicações. A Bíblia nos diz, em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua.
Palavras podem trazer vida e palavras podem trazer morte. Na verdade, você está sentado aqui hoje por causa das palavras. A Bíblia nos diz, Deus falou, e assim foi. Você lê lá em Salmo 33:6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Deus pode falar e trazer as coisas à existência, o que é uma boa notícia porque Ele pode dizer a você, seja santo, e você pode ser santo. Amém. Há poder na palavra de Deus. Todo pecado e miséria no mundo de hoje vieram através de palavras. Você lê lá em Gênesis 3, fora, a serpente disse à mulher, foi assim que Deus disse. Ele começou a questionar a palavra de Deus. E todo problema e miséria que existem no mundo hoje são por causa das palavras erradas. As palavras são incrivelmente poderosas. Palavras suaves cantadas em uma canção de ninar fazem um bebê dormir. Palavras inflamadas incitam uma multidão à violência. Palavras eloquentes enviam exércitos marchando para enfrentar a morte. Palavras de encorajamento alimentam a chama do gênio, como Milton ou Lincoln. Palavras poderosas moldam a mente pública como um escultor molda o barro. Palavras, faladas ou escritas, são uma força dinâmica. Isso é uma das coisas que nos separa dos animais, somos feitos à imagem de Deus. Deus fala e as coisas acontecem. Nós temos esse dom da fala abstrata. Agora, eu sei que os animais têm uma linguagem simplificada e você sabe que eles têm chamados de acasalamento e também têm, sabe, chamados de alerta e chamados para avisar que tem comida e os animais conseguem dar sinais uns aos outros. Mas quando você considera o que os humanos conseguem fazer com a fala e as palavras, não há comparação. Deixa eu ilustrar rapidinho, tá bom? Certo, você não consegue ver meu rosto direito. Não vou fazer nada com meu corpo, talvez eu feche os olhos. Vou falar em um tom monótono. Agora, você pode fechar os olhos se quiser, só escute o que eu vou dizer. Então, você está numa cozinha e tem um limão grande e fresco. É um desses limões grandes, um limão de verdade, do tamanho de uma bolinha de futebol americano de espuma, tipo Nerf. Lá está ele, brilhando amarelo sob a luz. Você pega uma faca de açougueiro e corta esse limão em 4 partes iguais. Corta no sentido do comprimento, ficam como gomos, e pega um desses gomos de limão. Você segura pelas pontas, uma mão em cada canto. Você começa a puxar a casca para longe da polpa e o suco começa a espirrar para todo lado. Agora você consegue sentir o cheiro do limão. E então você abre bem a boca, leva o limão até lá, pressiona dentro da boca e morde para segurar. Alguém aí ficou com água na boca? Bem pouco. Você não viu um limão. Você não sentiu o cheiro de um limão. Você nem me viu fazer mímica para descrever um limão. Palavras provocam mudanças fisiológicas. Algumas palavras podem te fazer chorar. Qualquer pregador que se preze sabe disso. Algumas podem te fazer rir. Esses pensamentos abstratos que estão passando pelo ar nos ajudam a compor ideias. É incrível, poderoso. E nós os usamos o tempo todo, todos os dias, às vezes para o bem e às vezes para o mal. E você leu na leitura das Escrituras que, no juízo, seremos julgados pelas nossas palavras, porque Jesus disse, se as suas palavras não estão certas, seu coração não está certo, porque a boca fala do que está cheio o coração. E se você tem um problema com as suas palavras, você precisa de um transplante de coração. Palavras erradas podem machucar as pessoas. Devemos avaliar as nossas palavras. Amém. Porque isso faz uma grande diferença. Deus quer que falemos palavras positivas e poderosas. Sabe, quando você pensa, durante a Segunda Guerra Mundial, o Roosevelt fazia aquelas conversas ao pé da lareira. Não sei se tem alguém aqui que seja velho o bastante para se lembrar disso. Ele ia ao rádio, falava e tentava encorajar a nação. A gente não esperava ser arrastado para essa guerra.
Não estávamos nem um pouco preparados para a guerra. E de alguma forma, através dessas conversas ao pé da lareira, e o Roosevelt nem conseguia andar. Ele era um pouco debilitado. Mas ele ia ao rádio, dava força para as pessoas e transformava indústrias como a GM estrangeira, a Ford em verdadeiros gigantes militares. Você sabia que estávamos produzindo 8.000 aviões por ano? Não, éramos mais de 1.000 aviões por dia no auge da Segunda Guerra Mundial. Um navio Liberty por dia. Simplesmente não, e ninguém mais na história havia feito algo parecido. Palavras mobilizam uma nação. Churchill. As pessoas eram bombardeadas todos os dias por Hitler, que, aliás, usava suas palavras para agitar e inflamar, e ele precisava encorajar o povo, Churchill, a resistir, a seguir em frente, a superar aquilo. E antes dos jogadores de futebol voltarem para o segundo tempo para virar o jogo, o técnico reúne todo mundo no vestiário. E o que ele faz? Tenta usar suas palavras para dar uma injeção de ânimo neles. O boxeador está no ringue apanhando e o treinador fala algumas coisas para ele. E essas palavras, ele não pode tocá-lo. Bem, talvez ele possa cuidar dos cortes dele, mas, através das palavras, ele tenta inspirá-lo a buscar forças e lutar por mais tempo. 4 exércitos marcham para a batalha. Um bom general sabe o quanto é importante mobilizar e inspirar as tropas. O principal motivo de um exército perder muitas vezes é porque está desmoralizado. E algumas pessoas ficam desmoralizadas por causa de palavras. Algumas ficam desmoralizadas pelas palavras no ambiente de trabalho. Algumas pessoas ficam desmoralizadas pelas palavras dentro da família. Algumas crianças ficam desmoralizadas na sala de aula. Assim como as palavras podem ser negativas, também podem ser positivas. Falando sobre Jesus, Lucas 4:22. Todos davam testemunho dele e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. Jesus transmitia palavras cheias de graça. Provérbios 25. Aliás, não tenho tempo de ler todos os provérbios que tratam sobre as palavras, mas as palavras são o foco central do livro de Provérbios. Mais de 90 provérbios falam sobre as nossas palavras. Então não posso ler todos, mas vou ler alguns. Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Elas são lindas. É como uma joia. Provérbios 10:20. A língua dos justos é prata escolhida. Isaías 50:4. O Senhor Deus me deu a língua dos eruditos, para que eu saiba dizer uma palavra oportuna ao que está cansado. Estamos cercados por pessoas cansadas, e Deus quer que digamos palavras que as animem e as encorajem. Se você tiver dúvidas sobre como uma pessoa está se sentindo, encoraje-a mesmo assim. Sim. Queremos falar palavras positivas, e a igreja, em especial, deveria ser um lugar, como diz aquela velha canção do faroeste, sabe, me dê um lar onde os búfalos passeiam. A igreja deveria ser um lugar onde raramente se ouve uma palavra de desânimo. Amém. Ao nos vermos, estamos nos reunindo para nos encorajar. É aqui que recarregamos nossas baterias, através da proclamação da palavra, do louvor, da comunhão com outros crentes. Apoiem-se mutuamente em nossas palavras. Amém. Amém. Alguém disse que um elogio é uma demonstração de alegria verbal. 1 Pedro 3:10. Pois quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falarem enganosamente. Quantos de vocês gostariam de ter vida longa e dias bons? Peter diz que isso está conectado com o que você diz. Você já ouviu falar de profecias autorrealizáveis? Algumas pessoas se prejudicaram por estarem sempre negativas, dizendo a coisa errada. Um fato curioso que achei interessante compartilhar aqui. De acordo com o Health.com, em geral, as mulheres falam em um tom mais agudo do que os homens, de 165 a 255 Hz, enquanto a voz masculina, quase uma oitava abaixo, é de 85 a...
Quis dizer uma oitava abaixo, é de 85 a 155. Também descobriram que as mulheres conseguem ouvir em uma faixa mais alta do que os homens. Pesquisadores mostraram que mulheres de todas as idades têm uma audição melhor do que os homens em frequências mais altas, acima de 2000 Hz, o que é bem conveniente. Porque agora, quando seu marido diz, "Eu não ouvi o bebê chorando", você sabe que ele está dizendo a verdade. É que o tom é alto demais para ele. Ele realmente não ouviu. E talvez seja por isso que ele não te ouviu. Se a sua voz fica muito aguda, ele simplesmente não te escuta mais. Ele ouve milímetro, 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 milímetro. É como nos antigos filmes do Charlie Brown, quando os adultos conversavam. O que foi? Uau, 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 uau. Não consigo ouvir depois de um tempo. É fisiológico. É o que eles estão dizendo. Muitas palavras. Agora, trabalhei para começar cada um desses 10. E se você estiver contando quanto tempo esse sermão durará, tenho 10 pontos. Palavras poderosas, positivas, abundantes, dolorosas, provocativas, prudentes, pacientes, preditivas, perjuriosas e as palavras poderosas de Cristo. Palavras abundantes. Provérbios 10:19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os lábios é sábio. Eclesiastes 3:7. Há tempo de ficar calado e tempo de falar. Deus nos dê sabedoria para saber a diferença. Amém. Você sabia que o terceiro dicionário internacional de inglês Webster's Unabridged diz que há 470 mil entradas no idioma inglês? Usamos apenas cerca de 170 mil e nem todos usamos tantos. O conhecimento típico de palavras é de cerca de 10 mil palavras. Homens e mulheres conhecem cerca de 10 mil palavras de um total de 470 mil. Um jornalista conhece 16 mil palavras. Shakespeare usou 31 mil palavras, o dobro do que um jornalista médio usaria. Uma mulher fala, em um dia, aproximadamente 16.250 palavras. Os homens falam 15.699. Um homem estava compartilhando esse fato com a esposa e se sentiu realmente satisfeito. Ele disse, "Vocês falam 500 palavras a mais do que a gente." E ela respondeu, "Isso é porque eu tenho que repetir tudo para você." E ele disse, "Por quê?" Vá comigo em sua Bíblia até Eclesiastes 5:1. O homem sábio que também escreveu Provérbios disse algo sobre palavras, especialmente na igreja, mas é muito bom em qualquer lugar. Ande com prudência. Eclesiastes 5. Isso é. Você encontrará isso logo depois de Provérbios, que é depois de Salmos. Ande com prudência quando você for à casa de Deus, e aproxime-se para ouvir, em vez de oferecer o sacrifício dos tolos, pois eles não sabem que fazem o mal. Agora, o sacrifício dos tolos é quando você oferece algo que não custa nada. Isso está falando sobre as suas palavras. Você já ouviu a expressão, palavras são baratas? Pois eles não sabem que fazem o mal. Não seja precipitado com a sua boca, e não deixe que o seu coração pronuncie nada apressadamente diante de Deus, pois Deus está nos céus e você na terra. Portanto, que as suas palavras sejam poucas. Enquanto prego isso, penso, aqui estou, pregando sobre fazer suas palavras poucas, mas quero que saiba, tenho 4 horas de mensagem, estou encurtando hoje. Que suas palavras sejam poucas, pois um sonho vem com muita atividade, e a voz do tolo se conhece por suas muitas palavras. Quando você fizer um voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não tem prazer em tolos que falam e não cumprem sua palavra. Cumpra o que você prometeu. Melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não deixe que sua boca faça sua carne pecar. Agora, tem um ponto interessante que eu sublinhei na minha Bíblia, que é você pode fazer com que permitir que sua boca faça sua carne pecar.
Devemos ser cautelosos com as nossas palavras. A professora da escola sabatina perguntou às crianças da sua classe por que é importante ficar quieto na igreja. E uma menina levantou a mão e disse, porque as pessoas estão dormindo. Mateus 6:07. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 23:14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque devorais as casas das viúvas, e para o disfarce, fazeis longas orações. Deus se importa mais com a profundidade da nossa oração do que com o seu comprimento. Ele quer saber, estamos orando com sinceridade? Agora, eu acho que há momentos em que vamos orar por muito tempo. Jesus passou noites inteiras em oração. Essas orações devem ser silenciosas. Acho que, se a igreja se reúne para uma hora de oração, isso não significa que todo esse tempo precise ser gasto com alguém falando. Deve haver momentos de meditação silenciosa durante esse tempo de oração. A oração nem sempre é a nossa fala com Deus. Às vezes, você precisa esperar diante do Senhor de joelhos e ouvir o que Ele está dizendo. Provérbios 13:03. Há muitos provérbios sobre falar demais. Quem guarda a boca preserva a vida, mas quem abre demais os lábios acaba se destruindo. Bem sério. Provérbios 17:28. Até o tolo é considerado sábio quando se cala e, fechando os lábios, é tido por entendido. Já estive em várias reuniões executivas no alto escalão da igreja e fico olhando ao redor para todas essas pessoas talentosas e instruídas e penso, a única coisa que posso fazer para melhorar a percepção do meu QI é não abrir a boca. Então eu apenas fico com uma expressão divertida no rosto e escuto. Cruzo os braços. Não digo nada. Eles vão perceber o quanto você não sabe. Considere isso. A oração do Senhor contém 56 palavras. O discurso de Gettysburg, aquele clássico, tem 266 palavras. Você sabe, no mesmo dia em que Lincoln fez o discurso de Gettysburg, ele apenas esboçou seu discurso no verso de um bloco de papel. E ainda temos, uma cópia original disso até hoje. Ele era um orador secundário. O orador principal falou por 2 horas. Ninguém sabe o que o orador disse. Quanto mais tempo uma pessoa fala, menos as pessoas lembram. Os 10 mandamentos, meio parecido com o discurso de Gettysburg, 297 palavras. A Declaração de Independência, 300 palavras. Meus sermões, normalmente de 6.000 a 7.000 palavras. Eu sei porque às vezes eles transcrevem para livretos. É constrangedor, eu sei. Uma garotinha estava esperando o pastor terminar de falar enquanto ele se alongava cada vez mais, para o desespero dela. Ela olhou para a mãe e disse, se a gente der o dinheiro para ele agora, ele para... O preço do governo para definir o valor do repolho? 26.000 palavras. Isso faz você entender melhor por que os impostos são tão altos. Provérbios 13:03. Aquele que guarda a sua boca preserva a sua vida. Jó 13:05. Quem dera que te calasses, e então isso seria a tua sabedoria. O silêncio é a melhor e mais segura maneira de esconder a ignorância. Um homem se torna mais sábio. Ele fala menos e diz mais. Abençoado é o homem que se abstém de dar provas vãs pelo fato de não ter nada a dizer. Então, há muito que Provérbios diz sobre medir o quanto falamos, especialmente quando vamos à casa de Deus. Depois, há palavras dolorosas. Jó 19:1-2. Jó respondeu e disse, até quando você atormentará minha alma e me quebrará em pedaços com suas palavras? Jó está sofrendo a mais intensa agonia devido às suas provações. Ele perdeu tudo. Ele perdeu a saúde. Ele perdeu seus bens, sua família. Seus 3 amigos vêm, aparentemente,
para consolá-lo. Depois de um tempo, eles mudam de ideia e decidem: provavelmente você está sofrendo porque fez algo errado. Confesse logo, e eles vão para cima dele. Ele diz: vocês estão me despedaçando com suas palavras. 1 Pedro 2, 1, 2. Deixando, pois, toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejem, como crianças recém-nascidas, o puro leite espiritual da palavra. Quanta maledicência deve haver na boca de um cristão? Não devemos dizer nada negativo que possa ferir ou destruir alguém. Agora, existem 3 tipos de palavras. Você tem as palavras que fala para Deus, as palavras que fala para os outros e as palavras que fala para si mesmo. Eu falo sozinho. Ando pela casa, digo para Karen o tempo todo o quê? E ela diz: eu não estava falando com você. Eu digo: bem, não tem mais ninguém na casa. Você está falando comigo. E algumas pessoas podem até falar com o diabo, mas espero que isso não passe de dizer: o Senhor te repreenda. Você não vai querer entrar em uma conversa com o inimigo, mas usar palavras duras. Quantos de vocês conseguem se lembrar de algo que alguém disse para você que te magoou? E isso pode ter acontecido há 50 anos. Pode ter sido um dos pais ou alguém próximo, e essa pessoa disse algo cortante. Quantos de vocês se lembram de um elogio que alguém te fez anos atrás, e isso meio que mudou a forma como você se via e te encorajou? Pode ter sido um professor de música ou alguém que simplesmente disse: uau, isso é incrível. Você é o melhor. Você vai longe. Lembro de uma professora da 3ª série. Tive muitas escolas, muitos professores. Não esqueço da senhora Vembaum. Nome difícil. Senhora Vembaum. Se tivesse na turma dela, ficar em pé no parapeito e dizer pular pela janela. Ela disse: vai em frente. No 1º andar. Eu me metia em encrenca o tempo todo. Minha avó dizia que eu era um pestinha. Eu era uma criança difícil. Sei que é difícil de acreditar. Eu estava sempre em apuros. Não fazia minhas tarefas, e ela me manteve depois da aula e disse: vem aqui. Ela pegou uma folha de papel em branco. Ela disse: vamos começar de novo. Ela disse: quero te dar um novo começo. Está vendo essa folha limpa de papel? Ela disse: você e eu, vamos ter um novo começo. Daqui para frente, você gostaria de recomeçar? Gostaria de começar de novo? Você é. Ela disse: Doug, eu odeio. E ela me chamava de Dougi. Eu odeio ver desperdício. Ela disse: você é muito inteligente. Está desperdiçando seu tempo na escola. Você poderia estar aprendendo. Vamos começar a aprender. Isso vai te tornar mais produtivo. E ela me deu esse discurso encorajador. Fiquei inspirado que me esforcei. Não sei quanto tempo durou, mas eu realmente tentei. Porque ela me fez sentir que eu não era um idiota, que havia esperança. E todos nós nos lembramos dessas palavras positivas. Eles nos mudam. E as palavras dolorosas podem realmente machucar. O animal mais mortal do mundo é o mosquito. Mata 2,7 milhões de pessoas todos os anos, só um pequeno mosquito. Pequenas palavras podem fazer uma grande diferença. As palavras podem ser provocativas e causar problemas. Vá comigo agora para o livro de Tiago. E esta é uma passagem que creio que muitos de nós conhecemos. Se formos para Tiago capítulo 3, vamos ler alguns versículos aqui. Meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres, sabendo que receberão um juízo mais rigoroso. Você se levanta, fala muito, é mais responsável. Orem pelos seus pastores, pois todos tropeçamos em muitas coisas. Aliás, há um provérbio que diz: na multidão de palavras não falta pecado. Quanto mais você fala, maior a chance de dizer algo errado. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um homem perfeito, capaz também de refrear todo o corpo. De fato,
Colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e assim dirigimos todo o seu corpo. Vejam também os navios. Embora sejam grandes e impelidos por ventos fortes, são conduzidos por um pequeno leme para onde o piloto quer. Assim também é a língua. É um membro pequeno, um órgão pequeno comparado ao resto do nosso corpo, mas veja como um pequeno fogo pode incendiar uma grande floresta. Estamos passando por um escândalo na nossa igreja agora. Isso vai passar e a onda vai morrer, mas tudo começou por causa de uma frase. Entra na internet, todo mundo falando sobre isso. Não vou entrar nesse assunto, mas isso sumirá. Logo aparece outro. E assim que eu vi, pensei, e isso vai causar uma reação. Palavras podem incendiar as coisas. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vejam como um grande bosque um pequeno fogo incendeia. E a língua é fogo, um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Viu o que Jesus disse? Pelas tuas palavras serás julgado. Ela pode contaminar todo o corpo e incendiar o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno, falando da língua não convertida. Toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas do mar pode ser domada e tem sido domada pela humanidade. Mas nenhum homem pode domar a língua. Ela é um mal indomável, cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Por que a língua produz bênção e maldição? Porque isso vem do coração, e nossos corações estão sempre lutando entre o espírito e a carne. E isso se manifesta nas palavras. Para mim, essa mensagem é para mim. Uma das maiores lutas que eu tenho é controlar o que eu falo. Saber quando não falar, saber orar antes de responder, ter paciência para dar uma resposta, dizer coisas positivas, não se envolver em fofoca. A gente precisa pensar nessas coisas. Eu não sei você, mas eu acredito no que Jesus disse. Cada palavra ociosa que você falar, dela dará conta no dia do juízo. Agora, eu não sei você, mas se não fosse pela misericórdia, eu estaria perdido. Porque eu sei que já disse muitas coisas que, eu não gostaria de encarar no juízo. Agora, você tem que tomar muito cuidado, porque todo mundo com um celular tem um microfone aberto. Você já fez uma ligação acidental do bolso, sem saber que alguém estava ouvindo? Pois é, e Deus tem microfones em todo lugar. Então precisamos ter cuidado com o que falamos. Da mesma boca saem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Acaso uma fonte jorra água doce e amarga da mesma abertura? Pode uma figueira, meus irmãos, dar azeitonas ou uma videira dar figos? Assim, não. Uma fonte produz tanto água salgada quanto doce. Ele basicamente está dizendo que devemos ser consistentes em deixar que palavras positivas, encorajadoras, edificantes e divinas saiam da nossa boca. Uma maneira de resolver esse problema é encher nosso coração com a palavra de Deus e repetir as palavras dele, e assim você estará seguro. Por favor, diga amém. Uma maneira de mudarmos nossa fala é encher nossa mente com a palavra de Deus. Então, aí estão as palavras provocativas. Tenha cuidado com o que você faz com a sua língua. É um lugar escorregadio. Um provérbio judaico dizia que a fofoca tem 3 línguas. Uma machuca você, outra machuca os outros, e outra machuca a pessoa com quem você está falando. É como uma língua bifurcada. Levítico 19:16. Moisés disse: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Se o seu pé escorrega, você pode recuperar o equilíbrio, mas se a sua língua escorrega, é difícil recuperar as palavras. Elas são como penas ao vento,
que uma vez ditas, já estão por aí. Algumas pessoas dizem coisas na internet e depois tentam limpar a própria imagem. E é realmente difícil uma vez que isso se espalha. 1 Timóteo 5, versículo 11. Mais recuse as viúvas mais jovens, pois quando elas começam a... Ele está falando sobre quem, na igreja, deve receber apoio da igreja. E ele disse, recuse as viúvas mais jovens, pois quando começam a se tornar levianas, ficam solitárias contra Cristo. Elas desejam se casar, tendo condenação porque abandonaram a sua primeira fé. E além disso, aprendem a ser ociosas, andando de casa em casa, e não só ociosas, mas também fofoqueiras intrometidas, dizendo coisas que não deveriam dizer. Se, ao falar sobre um problema, você não é o problema ou não está falando sobre uma solução para o problema, isso é fofoca. Não é verdade? Claro, já houve muita fofoca disfarçada de pedidos de oração. Olha, tem algo sobre o qual eu quero que você ore. Escuta isso. E aí você tenta meio que santificar a sua fofoca. Provérbios 26, versículo 20. Onde não há lenha, o fogo se apaga, e onde não há mexeriqueiro, a contenda cessa. Todos nós já vimos, em ambientes de sala de aula ou de trabalho, alguém que vai de uma festa para outra, tentando fazer com que todos se unam e criem divisão. É como entretenimento para eles. Sabe, há 6 coisas que o Senhor odeia, vós. 7 são uma abominação para ele. Você sabe o que? O 7º é aquele que semeia discórdia entre irmãos, que fofocam e criam divisão. Deus odeia isso. Os cristãos devem ser pacificadores, não causadores de divisão. Amém. Provérbios 18, versículo 6, os lábios do tolo entram em contenda, e sua boca chama para pancadas. A boca do tolo é sua destruição, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como doces gostosos, descem até o íntimo do corpo. Tem algo sobre fofoca. A gente sente como se soubesse algo que ninguém mais sabe. Isso me faz mais importante porque eu tenho informações privilegiadas. Espera até você ouvir isso. E a gente chama atenção falando sobre as quedas ou desgraças dos outros, ou seja lá o que for. Palavras pacientes. Provérbios 20, 9, 20. Você vê um homem precipitado? Em suas palavras, há mais esperança para um tolo do que para ele. Provérbios 15, 28. O coração do justo medita no que vai responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Eu ouvi falar de um homem. Ele herdou um papagaio. O papagaio tinha sido de um instrutor militar, um velhote ranzinza. Ele tinha sido instrutor militar e tinha uma boca muito suja. E tudo que aquele papagaio ouvia era xingamento, gritos, ofensas e abusos, e era isso que ele repetia. Bem, o homem herdou o papagaio e pensou, bem, o papagaio viverá mais que ele, pode durar anos. Você sabe, eles podem viver 70 anos. E ele pensou, vou ver se consigo reformá-lo. Mas ele tinha vergonha de receber alguém em casa porque o papagaio, toda vez que falava, tentava lhe dizer palavras boas, xingando. Coisas que você não pode repetir, palavrões, insultos, depreciações. E ele continuava dizendo, olha, você tem que parar. E ele tentava dizer coisas boas para o papagaio, mas o papagaio respondia com aquelas palavras horríveis, abusivas, xingamentos, palavrões, tudo de ruim. E um dia, o homem se cansou. Quando o papagaio começou uma enxurrada de xingamentos, o homem pegou o papagaio e, no impulso, colocou-o no freezer para ver se conseguia esfriá-lo. E ele estava no freezer, fazendo a maior algazarra. E então, de repente, ficou tudo muito quieto. Mas com certeza ele ainda não poderia ter morrido congelado. E ele tirou o papagaio de lá. E o papagaio disse, agora eu vou me comportar. Eu disse, bom, obrigado. O que foi que te fez mudar? Ele respondeu, eu te conto, mas você tem que me dizer o que o peru que estava lá dentro fez. História verdadeira.
Afastem de vocês toda palavra maldosa. Aqui vai outro ponto importante quando se trata de fofoca. Se você ouvir que estão fofocando sobre você, não leve isso para o coração. Eclesiastes 7:21. Não dê atenção a tudo que as pessoas dizem, para que você não ouça o seu servo te amaldiçoando. Pois muitas vezes o seu próprio coração sabe que você também já amaldiçoou outros. Ele basicamente está dizendo que, se você ouvir que alguém ou outras pessoas falaram de você, eu sei que pode machucar, mas não fique remoendo isso. Sabe por quê? As pessoas falam. Mesmo que os cristãos não devam fofocar, as pessoas do mundo fofocam. Então, não deixe que isso te desvie do caminho. O diabo usa isso, sussurrando o que os outros dizem sobre você, e isso te distrai. Não controle. Não faça. Um provérbio chinês diz: palavra dita não pode ser trazida de volta nem com uma carruagem e 6 cavalos. Provérbios 26, 4 e 5. Não respondas ao tolo segundo sua estultícia, para que não te torne semelhante a ele. Responde ao tolo segundo sua estultícia, para que ele não seja sábio aos próprios olhos. Responder ao tolo ou não? Salomão diz, com ironia, se você se comunica com um tolo, não vai ganhar. Se não responde, ele acha que está certo. Se responde, parece um tolo por discutir. Às vezes, só precisa saber a hora de ficar em silêncio. Amém. Isso é importante. Palavras preditivas. Às vezes, com suas palavras, você pode definir o seu próprio destino. Agora, eu preciso ter cuidado, porque há muitos pregadores da prosperidade por aí que abusam dessas verdades e basicamente dizem que você pode falar riqueza para a sua vida. Você só diz, estou esperando pelo meu novo carro Bordeaux, estou esperando pela minha nova caminhonete. Eu me vejo e vejo você. Você proclama sua riqueza, seu sucesso. Conseguiu aquela nova promoção no trabalho. Proclama que tudo vai dar certo para você. Não foi isso que Jesus disse aos apóstolos. Ele disse, vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Mas há uma certa verdade no fato de que suas palavras podem se tornar uma profecia. Você já ouviu falar de profecia autorrealizável? Isso é bíblico. Você continua dizendo a mesma coisa. Palavras preditivas. Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta. Pelas tuas palavras serás justificado. Por suas palavras você será condenado. Salmo 141, versículo 1. Põe, Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Essa é uma boa ideia para repetirmos. Quantos de vocês se lembram da história do livro de Números, os filhos de Israel? Eles chegaram às fronteiras da terra prometida e depois os 12 espias retornaram. Josué e Caleb disseram, vamos imediatamente. 10 dos espias disseram, de jeito nenhum, nunca vamos conseguir. Os gigantes são grandes demais. As muralhas são grandes demais. Os exércitos são grandes demais. Estamos perdidos. Vamos morrer no deserto. O povo escolheu acreditar no relatório negativo dos 10 espias em vez da palavra de Deus, que dizia, vocês vão possuir a terra, e nas palavras de Josué e Caleb, que diziam, nós somos capazes, Deus está conosco. E porque eles acreditaram no relatório negativo, ouça o que aconteceu. Está escrito, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse, se tivéssemos morrido na terra do Egito, ou se tivéssemos morrido neste deserto. Cuidado com o que você ora. Números 14, Deus diz a eles, versículo 28, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, assim como vocês falaram aos meus ouvidos, assim farei com vocês. Os cadáveres de vocês que reclamaram contra mim cairão neste deserto. Cuidado ao sair falando sem pensar, porque suas palavras podem se tornar realidade. Para o bem ou para o mal, o que você diz realmente faz diferença. A vida e a morte estão no poder da língua. Efésios 4:29, que nenhuma palavra corrupta saia da sua boca, mas apenas o que for bom e necessário para edificação,
para que suas palavras transmitam graça aos que ouvem. Suas palavras podem transmitir graça. Porque está escrito em Jó, diga o fraco, sou forte. Porque o fraco é forte, ou, pelas suas palavras, isso pode fazer diferença. Quero dizer, se você se encoraja, às vezes Davi não tinha ninguém para encorajá-lo. Ele estava sendo perseguido pelo seu rei e pelo seu filho. E Deus tinha dito, eu te ungi. Eu te chamei. E as circunstâncias diziam a Davi, não tem mais jeito. E Davi precisava se encorajar nas promessas de Deus e proclamar as promessas de Deus. E então elas se tornavam reais à medida que as reivindicamos. Vocês acreditam nisso, amigos? É verdade. Às vezes, Deus está esperando que a gente se agarre às suas palavras. As palavras podem ser preditivas conforme você acredita nelas, mas, é claro, também existem palavras de perjúrio, e isso é simplesmente desonestidade. Provérbios 6:16, 6 coisas o Senhor odeia, 7 são abomináveis para ele: olhar altivo, língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentiras. Salmo 120, versículo 2, livra-me, Senhor, dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que te será dado, mais ainda será. Aguarde, está chegando. O que será feito de você, língua enganosa? As flechas afiadas de um guerreiro com brasas incandescentes da árvore giesta. Jesus falou sobre a hipocrisia em nossa fala. Diz que assim como as pessoas se aproximam de mim com a boca, elas me oram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus quer que sejamos honestos em nossas palavras para Ele? Claro. Não se pode julgar um carro pela buzina, não é? E algumas pessoas simplesmente dizem qualquer coisa, mas o que você quer mesmo saber é o que está no coração. E devemos ser encorajadores com as pessoas, mas vale mencionar que é importante incentivar com honestidade, afirmar, ser grato. As palavras amam, as pessoas amam, elas respondem ao incentivo, ao apoio. Mas isso é diferente de bajulação. Bajulação é dar tapinha nas costas de alguém porque você quer que ela te dê algo em troca. Bajulação é o que chamam de adoçante artificial. Então, quando as pessoas te elogiam, alguém disse que um elogio é como perfume, cheire, mas não engula. Então, afirme, seja positivo, incentive, mas não exagere a ponto de deixar de ser verdadeiro. Por fim, palavras puras e promissoras. E essas são as palavras de Jesus. Primeiro de tudo, quando Deus quis enviar alguém ao nosso mundo para representá-lo, o que Ele enviou? A palavra se fez carne. A encarnação como homem foi a personificação viva da palavra de Deus. Palavra. Cristo foi a personificação da palavra de Deus. Nós não sabemos como Jesus era fisicamente. Temos muitos conceitos de artistas. Provavelmente ele parecia um judeu típico da época. Por isso precisaram que Judas o identificasse. Ele se parecia com todo mundo. A gente sempre o vê. Ele está vestido de branco e azul. E, você sabe, com o cabelinho arrumado e olhos azuis. E aí surgem todos esses conceitos de artistas. Mas não havia aparência exterior ou formosura que nos fizesse desejá-lo. O que Jesus fez para mudar o mundo foi o que ele disse. As pessoas o ouviam. Eles mandaram soldados para prendê-lo. João 7:46. Eles voltaram. Perguntaram onde ele está. Vocês deveriam prendê-lo. Sabe o que eles disseram? Nunca homem algum falou como este homem. É por isso que as palavras dele mudaram o mundo. Salmo 45, versículo 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Esse é um cântico messiânico. João 6:68. Quando Jesus perguntou, vocês também querem ir embora? Eles responderam, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, disse Jesus. Aquele que me rejeita e não recebe as minhas palavras já tem quem o julgue.
A palavra que tenho falado, essa julgará no último dia. Como podeis vós, sendo maus, falar coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, se estamos dizendo, Senhor, eu preciso de um ajuste na minha fala. Em nossas famílias onde trabalhamos, você é uma testemunha de Cristo. Em sua sala de aula, com seus amigos, com seus colegas de trabalho e, mais importante, em sua família? Queremos ser capazes de falar palavras de gentileza, encorajamento, pureza. Queremos ter as palavras de Jesus em nossas bocas. Toda vez que você fala, seu coração está em festa. Salmo 19, versículo 4. Esta é uma boa oração, sabe? Esta faz com que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração percebam que estão conectadas. Seja aceitável aos seus olhos, ó Senhor, minha força e meu Redentor. É preciso haver uma mudança no coração para que haja uma mudança em suas palavras. Primeiro de tudo, precisamos todos orar. Vamos cantar em breve sobre palavras maravilhosas de vida. Mas antes de orarmos, quero fazer uma oração antes de orarmos. Quantos, você gostaria de se juntar a mim e dizer, Senhor, eu quero primeiro te pedir perdão? Pense nesse registro de palavras. Você sabia que fala palavras suficientes em um dia para encher um livro com cerca de 25.000 palavras? Isso é uma média. São muitos livros de palavras para encarar no juízo. Se Deus não tiver um triturador bem grande, estamos encrencados. Então, quantos querem orar e dizer, Senhor, por favor, perdoa-me pelas coisas que eu disse que foram dolorosas ou prejudiciais, ou imprudentes, ou irresponsáveis, ou falsas, ou fofoca. Senhor, por favor, dá-nos novos corações e transforma o nosso coração. Ajuda-nos a ter as tuas palavras em nossa língua. Agradecemos pelo sangue de Jesus que pode nos lavar e nos dar novos corações, que vai gerar um novo tipo de fala e novas palavras. Amém. Alguém disse que uma palavra descuidada pode acender uma briga. Uma palavra cortante pode arruinar uma vida. Uma palavra amarga pode incutir ódio. Uma palavra brutal pode ferir e até matar. Uma palavra gentil pode suavizar o caminho. Uma palavra alegre pode iluminar o dia. Uma palavra oportuna pode aliviar o estresse. Uma palavra amorosa pode curar e abençoar. A Bíblia diz que é o Espírito quem dá vida. A carne não serve para nada. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Encha-se com as palavras dele. Amém, amigos. Vamos ficar de pé e cantar maravilhosas palavras de vida. Essa música tem 3 estrofes e vamos chamar a seção de metais para subir e se juntar a nós. Quero ouvir vocês cantando. Cante-as de novo para mim essas maravilhosas e preciosas palavras de amor. Estou cantando essas maravilhosas e verdadeiras palavras de amor que tocam profundamente o coração. Estou cantando maravilhosas palavras de amor. Este mundo é verdadeiramente maravilhoso, um lugar de beleza e admiração, e o caminho que temos pela frente é incrivelmente longo, uma jornada extensa e desafiadora. Da vida, sim, misericórdia que se dá a todos. Maravilhosas palavras de vida, pecado, e eu devo atender ao nosso chamado amoroso. Maravilhosas palavras de amor, tão livremente dadas. Devemos fazer a nossa parte. Palavras maravilhosas, maravilhosas palavras de vida. Palavras belas, palavras maravilhosas, maravilhosas palavras de vida. Te vejo na noite, todos os olhos irão. Mundo maravilhoso no tempo.
Vou descer amanhã de manhã, deixar os bebês cantarem agora. Mundo maravilhoso no tempo. De amor, ó amado Jesus, com todo o meu coração e alma, eu te amo profundamente. Palavras maravilhosas, maravilhosas. Senhor amoroso, você ouviu nossa oração para que não apenas nos desse uma nova chance, mas também perdoasse as muitas palavras inapropriadas que falamos ao longo de nossas vidas. Sabemos que não conseguiremos passar um dia ou uma semana a menos que seu Espírito nos guie no que dizemos. Ajuda-nos a falar palavras que sejam justas e santas, nobres, verdadeiras. Dá-nos autocontrole para que possamos saber como ser pacientes em nossa resposta, quando não falar e quando falar. E sabemos que tudo isso virá de corações transformados, Senhor. Então, dá-nos esses novos corações. Abençoa cada um aqui hoje. Por favor, esteja com as reuniões da Odisseia da Profecia que começam em apenas 6 dias e derrame o teu Espírito ali. Agradecemos por tudo isso e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Lembrem, olá, amigos. O programa que vocês acabaram de assistir foi gravado na Igreja Granite Bay Hilton, onde sirvo como pastor principal. Adoraríamos conhecer você. Se algum dia estiver na região de Sacramento, venha adorar o Senhor conosco. Vamos encontrar você no saguão e apertar sua mão.